A paz do Senhor, queridos adolescentes. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021. Nesse trimestre estamos estudando o tema Cremos. Estamos nos aprofundando nas principais doutrinas bíblicas. E hoje vamos estudar a lição de número 7, partindo aí da metade desse trimestre já. Lição de número 7, que tem como título No Batismo no Espírito Santo. Então vamos aí nos aprofundar a respeito aí dessa bênção que é para todos os pentecostais, né? Que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, queridos, é uma bênção na vida do crente. Esta dádiva divina é subsequente à experiência da salvação. Ser batizado no Espírito Santo, queridos, é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Não devemos então confundir, queridos, o batismo no Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. No batismo do Espírito Santo, você recebe aí o selo do Espírito Santo. É uma marca, né, ou sinal invisível que a pessoa recebe no seu espírito assim que ela crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Essa marca indica então que a pessoa tem o Espírito Santo, que a pessoa é filho de Deus e que é propriedade de Deus e que também tem a garantia do arrebatamento. Assim, ser selado com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo. E isso acontece no ato da sua conversão. É chamado então como batismo do Espírito Santo. Você é inserido na igreja de Cristo, você é inserido no corpo de Cristo. Já o batismo no Espírito Santo, que é o tema da lição que vamos estudar hoje, queridos, é uma experiência sobrenatural que segue a conversão, o novo nascimento ou a regeneração, né? Então vem depois da conversão, depois que você aceita Cristo, depois que você entrega a sua vida a Cristo, né? E tem como finalidade capacitar o crente para o serviço cristão. Então podemos dizer assim que pode ser um revestimento de poder, né? E tem aí como evidência o falar em línguas estranhas, que vamos ver na lição de hoje. Então, queridos, o batismo no Espírito Santo não pode ser confundido com o novo nascimento, com regeneração ou a santificação. Uma pessoa pode ser aí regenerada, justificada e santificada e ainda assim não ter recebido o revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo, com aí as evidências do falar em línguas estranhas, não é uma experiência que é exclusiva dos dias apostólicos. Como pregam aí os cessacionistas, né, que defendem que os dons espirituais, que a manifestação do Espírito Santo, através dos dons espirituais e o batismo no Espírito Santo, já se cessaram lá na época dos apóstolos. Mas tal bênção, queridos, não seria só lá em Atos 2, né? Por isso, se você ainda não recebeu nessa promessa pentecostal, busque com dedicação, pois também é uma promessa que vale para os nossos dias e está aí à disposição de todos os crentes que entregaram já sua vida ao nosso Senhor Jesus. O texto bíblico da lição, queridos, que serve como base, né, para a lição, se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Faça a leitura desse texto, se você não tem a lição em mãos, que serve como base, né, para a lição que nós vamos estudar hoje. E o destaque da nossa lição se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, queridos, a nossa lição diz assim: o batismo no Espírito Santo, antes de tudo, é uma promessa de Deus para todos os povos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
uma promessa que abarca todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, não estando limitada a tempos e denominações, mas a corações sinceros e quebrantados, desejosos em mergulhar nas águas do Espírito. O batismo no Espírito é uma segunda e extraordinária experiência com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. A primeira trata-se da salvação operada por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, o ministério do Espírito Santo na vida do crente, ela é rico, né? E também muito diversificado, podemos dizer assim. Embora assim profundamente pessoal e interna, a obra do Espírito Santo preocupa-se primariamente com a expressão da vida cristã. O batismo no Espírito Santo não visa em primeiro lugar o desenvolvimento da santidade do indivíduo, embora isto aí possa e deva ser aí intensificado como uma consequência do batismo, mas visa sim, queridos, dotá-lo para o serviço cristão, para capacitá-lo para o serviço cristão. Jesus disse aos crentes que estavam reunidos no cenáculo, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, como se encontra lá em Lucas 24 e 49. Já em outra oportunidade, estando ali com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de Jesus tinham ouvido, né? Porque João Batista tinha batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Esse texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Mas então, imediatamente, queridos, antes de ascender ao céu, Jesus disse a eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Notemos, queridos, que a promessa foi dada aos discípulos que já desfrutavam de uma comunhão íntima com Cristo. Os seus nomes já estavam escritos nos céus, né? Eles já tinham entregue sua vida a Cristo. Estavam purificados diante de Deus, tendo já recebido já um banho espiritual mediante a palavra de Deus. Desde a ressurreição de Cristo, eles eram então um corpo, eles eram a igreja, pois a antiga aliança já tinha sido abolida de modo absoluto na cruz do Calvário. A ênfase lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, queridos, é poder para servir e não regeneração ou santificação. Assim concluímos que uma pessoa pode ser regenerada e até santa, mas no entanto não desfrutar do batismo no Espírito Santo e da unção para servir, né, que Jesus prometeu aos crentes. Ser batizado no Espírito Santo inicia então o crente no serviço e não na salvação propriamente dita. Isso significa, queridos, ser revestido de poder do alto e diz respeito aí à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência, né, que ocorre após ou junto à regeneração, à sua conversão. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem aí integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até os nossos dias. Nós cremos e ensinamos também que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos, livres, enfim, a todos, e em todos os lugares e em todas as épocas. Então, é uma doutrina
que ensinamos e acreditamos que está aí disponível para os nossos dias também. Defendemos e acreditamos nessa presença do Espírito Santo, nesse batismo no Espírito Santo dentro das nossas igrejas. O ponto 2 aqui da lição, queridos, o ponto 1, né? O propósito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não foi nos dado para que o nosso ego crescesse. Não recebemos esta bênção para mostrar aos outros que somos mais espirituais ou mais corajosos. Não, as coisas de Deus são feitas por amor, sem esperar nada em troca, em simplicidade. Em segundo lugar, não somos batizados com o Espírito Santo para sermos mais santos que os outros. Pois uma pessoa pode ser regenerada e santa e não receber o batismo no Espírito, foi como eu já acabei de comentar. Não podemos mensurar o porquê de alguns receberem o batismo e outros não. Este dom do Espírito é obra da graça de Deus, e não do nosso merecimento. Jesus é o batizador. Deus concede a bênção, e o Espírito nos cobre do seu poder. Então, queridos, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, aqui como a lição vem destacar e nós já comentamos, e ambas as experiências são coisas distintas, né? São diferentes, como verdade pentecostal fundamentada aí de maneira robusta no Novo Testamento. Então, queridos, é necessário saber aí qual que é o propósito, né, desse batismo, né? Para que serve o batismo no Espírito Santo? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para dar aí uma vida santa e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus, a proclamação ou o testemunho de Cristo concedidos aí de várias formas pelo Espírito. E também, queridos, através do batismo no Espírito Santo, né, podemos dizer que é a porta, né, é a porta de entrada para recebermos dons espirituais. Para receber os dons espirituais é preciso então ser batizado no Espírito Santo. A ideia do termo batismo, né, vem da palavra imersão, é imersão, né? Então ser batizado significa aí ser mergulhado no Espírito Santo. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou então serem cheios do Espírito, para se referir aí ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto mesmo. Então, o que isso significa? Significa que a revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres e muitas outras coisas, queridos, que só podemos fazer aí com a ajuda do poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, queridos, podemos resumir que o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino. O segundo ponto da lição, evidência física do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes, né, queridos, em Jesus são batizados no Espírito Santo, como já comentamos aqui. Apesar aí da promessa divina ser aí para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas, queridos, já têm o Espírito Santo, como eu já falei no começo da lição. A partir do momento que você aceita Cristo, você já tem o Espírito Santo. Já está selado, você já pertence a Deus. Mas é diferente do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Agora, com relação às evidências físicas, né, do batismo do Espírito Santo. As evidências físicas iniciais são as chamadas línguas estranhas, né, as outras línguas, né, que também é aí chamado como glossolalia, que são aquelas línguas ininteligíveis, né, que ninguém entende, que
pelo menos as pessoas, humanamente falando, não conseguem entender o que está sendo falado. São também, essa sim, podemos dizer que é a evidência externa, né? É a evidência externa, a evidência física e inicial, né, do batismo no Espírito Santo. Mas não só isso, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus acrescentam mais um ponto, né, em relação aí às línguas estranhas, às outras línguas. Mas é somente que essas línguas aí, perdão, é somente a evidência inicial, né, do batismo. Pois há então uma evidência contínua da presença especial do Espírito, como por exemplo, o fruto do Espírito e a manifestação dos dons espirituais, que eu já comentei, que o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os dons espirituais. Então ela continua, não é apenas inicialmente. A sua fonte, queridos, é o próprio Espírito Santo. Em línguas, por exemplo, os discípulos lá falavam, né, das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio também, todas as pessoas ali ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Eram pessoas que não conheciam o idioma e através das línguas estranhas, através do idioma deles, eles acabaram conhecendo as grandezas de Deus. Mas as línguas estranhas, queridos, sinalizam então a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê ali nos capítulos 12 a 14 de 1 aos Coríntios, está associado à oração pessoal, né? A uma oração inicial. Já as línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais aí conversamos com Deus em mistério. Por meio delas nós oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, né? Para as devoções pessoais e para o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. E a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso aí então engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste, com a descida ali do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. E ela se repete nos nossos dias. Mas os outros 2, que era um som, né, como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma vez só, e eles não se repetem nunca mais. Portanto, queridos, o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas, e a sua evidência inicial são as línguas estranhas. Isso você não pode esquecer. O último ponto aqui da lição, partindo já para o final, né? Eu quero receber. Então você tem desejo, né, de receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo? O Espírito Santo veio, né, no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse então revestida de poder para salvar os pecadores. Mas como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza, queridos. Todos os crentes devem aí buscar essa promessa, né, para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Mas não existem aí regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus aí atende a casos individuais e de modos diferentes. Mas o que é preciso? É necessário, né, arrependimento sincero. Primeiro, vocês têm que ter um arrependimento sincero. Ter fé nas promessas do batismo no Espírito. Você tem que acreditar no batismo no Espírito Santo. Você também tem que orar. Você tem que orar a Deus pedindo esse batismo no Espírito Santo. E também ter paciência, porque é no momento de Jesus que ele vai te batizar, e não no teu momento. Então você precisa ter arrependimento sincero,
fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Para finalizar, queridos, a nossa lição de hoje sobre o batismo no Espírito Santo, o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição de hoje. Que ser batizado no Espírito Santo, queridos, é uma experiência aí distinta da conversão e que capacita, o cristão para testemunhar de Jesus e ter aí uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, com obediência, com humildade e com persistência, e cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo não pode ser tratado aí somente como uma teoria ou como uma possibilidade remota, mas como algo indispensável do Senhor para o seu povo. Precisa ser aí uma experiência vital para o crente e para a igreja também, pois é um dom divino para os salvos em Jesus. Então, queridos, que venhamos aí a orar e a buscar o revestimento de poder dos céus. E que todos vocês que ainda não são batizados no Espírito Santo, busquem e enchei-vos do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.